Eu queria compartilhar uma palavra que está em Lucas 7, do 11 ao 17. E eu vou ser bem rápido hoje, porque nós vamos ter batismo e eu espero que essa palavra fale ao seu coração. A palavra do Senhor diz assim: logo depois Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, viu alguém que havia morrido e era carregado para fora da cidade. O filho único de uma viúva. Uma considerável multidão estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Então se aproximou e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. Disse-lhe Jesus: jovem, eu ordeno a você que se levante. O jovem sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. E diziam: Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias se espalharam sobre toda a Judéia e regiões circunvizinhas. A gente está falando de um milagre impossível, de algo que não acontece com olhos naturais. Alguém que está no caixão vai ser enterrado porque já morreu, até que Jesus cruze o caminho dessa pessoa. Jesus chegou naquele momento e mudou a história daquela mulher, e mudou a história daquele jovem. E ela estava vivendo um momento que seria talvez o pior momento da vida dela. E como isso, tantas pessoas têm falado que esse mês é um mês de desgosto, como eu já disse. Mas Jesus está cruzando o nosso caminho aqui e fazendo uma nova realidade nas nossas vidas. Quem tem dúvidas que Jesus está cruzando o caminho dessa igreja? Quem estava aqui na quarta-feira? Você viu, irmãos? Deus está falando a nosso respeito. Deus está derramando palavras sobre nós, sobre o nosso futuro, sobre aquilo que Ele vai fazer aqui. Porque Ele tem visto graça na nossa casa, porque Ele tem derramado favor. E isso não tem a ver com a gente, tem a ver com aquilo que Ele tem feito. Mas o nosso papel é crer e responder com a nossa vida aquilo que Deus está declarando sobre nós. E aquela mulher, em primeiro lugar, ela morava na cidade de Naim. Naim era uma pequena cidade agrícola na região da Galileia. Uma cidade pequena, mas que tinha um nome com um significado importante. Naim significava agradável, lugar aprazível, lugar belo, formoso. O nome daquela cidade representava que aquele era um bom lugar para estar. Mas essa realidade não estava condizendo com a vida daquela viúva. Ela morava em um lugar que dizia que era um lugar agradável, que era um lugar bom, que era um lugar de descanso. Mas a vida dela estava no momento mais difícil, no momento de morte, no momento de perda, no momento de luto. Muitas vezes, existem momentos em que aquilo que estamos vivendo não combina com aquilo que Deus tem para nós. Aquela mulher, era para ela estar vivendo em um lugar de descanso após a morte do marido. Em um lugar onde ela ia reconstruir a sua vida junto com o seu filho. Porque a palavra diz que ela era uma viúva. Ela já tinha tido uma perda terrível, que era perder o marido. E ela estava em Naim, um lugar que significava um recomeço, um lugar de descanso. Um lugar, como o significado da palavra diz, um lugar agradável. Mas não era o que ela estava vivendo. Ela estava vivendo um momento de dor e dificuldade. Muitas vezes Deus tem algo para a sua vida. Deus te escolheu para alguma coisa. Deus te prometeu que a sua família estaria nos caminhos dele, que os seus negócios prosperariam, que você seria um homem de oração, uma mulher de oração, alguém que tem um ministério e algo para fazer em nome dele. Mas a realidade ao seu redor está totalmente diferente disso. E eu vim para falar para vocês hoje, Farol, desistir não é uma opção. Você pode estar vivendo o momento mais difícil da sua vida, mas Deus tem um lugar agradável para você. Mas Deus tem planos a seu respeito maiores do que você pode imaginar.
E talvez hoje você está como essa mulher. Eu não estou vivendo aquilo que Deus me colocou para fazer. Eu não estou vivendo aquilo que Deus já me prometeu. Mas eu te convido hoje, se levante, não desista, porque a história pode mudar quando Jesus tocar a sua vida. Deus quer mudar a sua história hoje. Se você tem uma promessa de Deus hoje, se agarre a ela. E como eu disse, não desista daquilo que Ele falou. Porque a palavra diz em Apocalipse, aquele que for fiel até a morte, receberá a coroa da vida. Não há opção de desistir entre aqueles que creem em Jesus, porque se Ele falou, Ele vai cumprir. Aquela mulher, ela estava vivendo um ciclo repetitivo, irmãos. Ela já tinha tido a perda do seu marido. Uma perda desastrosa para a época. E logo depois ela perde também o filho. O que significava aquilo? Que ela estava entrando em um lugar de solidão, de luto, de dor, de vulnerabilidade. A morte do filho dela não significava apenas uma dor emocional, mas também um desamparo. Uma viúva sem marido e sem um filho para ajudar, significa que ela está sozinha e não tem ninguém por ela. Você vê que o ciclo estava se repetindo na vida daquela mulher? Ela viveu uma perda, estava em um lugar de reconstrução, mas veio outra perda dura. E muitas vezes, irmãos, nós estamos vivendo ciclos repetitivos na nossa vida. Lutando contra pecados que nós não conseguimos vencer. Dando errado em várias áreas da nossa vida. O nosso casamento destruído. Coisas que nós queremos vencer na nossa vida financeira, emocional, espiritual, mas voltamos de novo. Quando parece que tudo vai melhorar, quando parece que eu estou com força, acontece tudo novamente. E parece que eu estou preso nesse ciclo que não acaba. Quem já viveu uma realidade parecida com essa? Levanta a sua mão. Mas isso pode estar acontecendo na sua vida até hoje. Porque quando Jesus entra em cena, as coisas mudam. Nós declaramos que os ciclos repetitivos dessa casa, dessa igreja, das nossas vidas, acabam hoje. Eles cessam hoje. Nós não vamos viver mais coisas que nós já passamos e sofremos. Sabe por quê? Quando nós passamos por uma dificuldade, sofremos, nós aprendemos para ser cura na vida de outros. Nós aprendemos para ter autoridade para libertar outros. E é isso que Deus vai fazer na sua vida. Hoje se encerram os ciclos repetitivos e começa uma nova história na sua vida. Você crê nisso? Aplauda ao Senhor então. Ele é bom, é Ele que pode fazer isso. E o que estava acontecendo em Naim? Enquanto uma multidão saía, por causa da morte de um jovem. Uma multidão que representava a dor, o luto, o pranto. Que representava uma situação que já não tinha mais jeito aos olhos dos homens. O menino morreu. A mesma porta que saiu uma multidão lamentando, era a porta que entrava o verbo da vida. A mesma porta que saiu o luto, foi a porta que entrou aquele que pode ressuscitar os mortos. A mesma porta que uma mulher sai destruída, ela entra de novo com um milagre nas mãos. Mas tinham duas multidões ali, uma que estava seguindo aquilo que o mundo diz que não tem mais jeito, e outra que estava seguindo aquele que muda a história do mundo. Para agosto ser um mês com gosto do céu, você vai ter que seguir aquele que tem palavras de vida eterna. Para o seu agosto ser o melhor mês da sua vida, você vai parar de seguir aquilo que fala que esse mês vai ser tenebroso e seguir aquele que diz que você vai ter um mês de vitória. Nós temos que seguir aquele que tem a vida nas mãos. A mesma porta, irmãos, representava duas histórias completamente diferentes. Uma multidão estava seguindo a morte, e a outra estava seguindo aquele que tem poder sobre a morte. Muitas vezes nós temos dado ouvido a tantas palavras. Nós temos dado ouvido para aquilo que tem falado, que as pessoas têm falado a respeito da nossa condição financeira, do nosso país. E essas palavras começam a entrar no nosso coração. E isso começa a ser verdade. E a gente começa a acreditar que não tem mais jeito. A gente começa a acreditar que a situação é essa mesmo. E eu me dobro àquela situação. Eu me dobro àquilo que as pessoas e esse mundo têm falado. Mas se eu me dobro às situações, elas vão continuar exatamente do jeito que estão.
Mas se eu me dobro diante daquele que tem poder para mudar todas as coisas, as situações são transformadas pelo poder de Jesus Cristo. E eu te pergunto, qual é a multidão que você vai seguir para viver o mês de agosto na sua vida? A multidão que tem falado todas as coisas, ou a multidão daquele que tem a voz dos céus? Logo depois fala que Jesus viu aquela mulher no seu sofrimento. Isso é algo que é tão poderoso, irmãos. Porque a palavra diz que nós temos um Deus que é Emanuel. Ele é Deus conosco. Ele veio à terra como homem e sofreu tudo que nós sofremos. Então ele se identifica com a sua dor. Ele te olha no seu sofrimento. Se você está passando por um momento de dificuldade e tem sentido que ninguém te entende, que ninguém consegue compartilhar da sua dor, que não adianta mais você falar para as pessoas, porque elas não sentem como você sente. Eu quero te dizer que Jesus sabe exatamente o que você está passando. E aquele que venceu todas as dores vai te dar força para vencer também. E aquele que foi rejeitado vai te ajudar a vencer a rejeição. E aquele que foi humilhado vai te dar força para vencer a humilhação. E aquele que sofreu todas as coisas vai te dar a vitória pela cruz. Você crê nisso? Ele se compadece da nossa dor, irmãos. Você nunca passou um momento de dor sozinho. Você pode ter sentido que estava sozinho, mas os olhos de Jesus estavam sobre você. Assim como ele viu Agar no deserto, fugindo da sua senhora, sendo humilhada e rejeitada. O que ela disse depois que o anjo deu palavras de Deus para ela? Tu és o Deus que me vê. Você pode declarar isso para o Senhor hoje? Tu és o Deus que me vê. Como ele viu a viúva de Naim. Talvez você entrou aqui entendendo que você está tão longe de viver uma vida de acordo com o Senhor. Mas hoje o Senhor, Jesus está dizendo, eu sou o Deus que te vê. Os meus olhos estão sobre a sua dor. Eu entendo o que você está passando. E hoje eu vou enxugar as suas lágrimas. John Piper, um pregador americano, ele diz que Deus não desperdiça nenhum sofrimento. A Ilma Cunha também diz algo parecido, que ela fala que na economia de Deus, na maneira que Deus aproveita todas as coisas, nada se perde. Você pode encarar a dor e o sofrimento como a ruína da sua vida e o fim dela. Ou você pode encarar a dor e o sofrimento como uma oportunidade para que o milagre do céu se manifeste na sua vida. Isso depende daquilo que você crê. Ou você olha para aquele caixão como alguém que já morreu e não tem mais jeito. Ou você olha para aquele caixão como uma oportunidade do milagre de Deus se manifestar. O que na sua vida você já deu como morto? O que na sua história já parece que não há mais esperança? O que você estava olhando até aqui e dizendo, para isso não tem mais jeito. Hoje eu declaro que Jesus passa no seu caminho. E Ele olha com uma maneira totalmente diferente para isso. Cabe a você crer que Ele pode fazer um milagre. Nenhuma dor, Deus não desperdiça nenhuma dor, irmãos. Muitas vezes nós não gostamos de sofrer, e quem gosta? Mas as dores, as lutas, as provações estão nos preparando, irmãos. Como diz em 2 Coríntios 4, que as nossas leves e momentâneas tribulações estão produzindo para nós um peso de glória, que vale muito mais do que todas elas, irmãos. O sofrimento que você pode ter nessa terra não se compara com a glória que há de vir. Um lugar onde o choro vai acabar, onde as lágrimas serão enxugadas, um lugar onde você já tem a vitória em Cristo. Isso acende a sua esperança de novo? Os momentos de dor são um cenário perfeito para os milagres acontecerem. Jesus, ele tem uma capacidade, irmãos, de mudar realidades. Jesus mudou a realidade da minha vida. Esse acampamento que nós tivemos esse final de semana foi muito significativo para mim, porque eu sou fruto de algo que Deus fez em um acampamento. Eu fui para um acampamento em 2007, um ano depois de perder o meu pai. Eu fui para um acampamento em 2007, que eu ia na igreja, mas estava totalmente longe do Senhor Jesus.
E assim como na vida daquele jovem que estava morto, o Senhor entrou na minha vida e tocou no meu caixão. E Ele mudou a minha história. Eu estar aqui hoje é um milagre daquilo que Jesus pode fazer. Quem me conhece daquela época sabe que nunca, pelas minhas forças, eu poderia estar aqui. E até hoje eu não posso. Mas eu me coloquei, depois daquele dia, em um lugar de total dependência e Ele tem me sustentado. Hoje pode ser o dia que muda a sua história. Hoje, daqui 5 anos, você pode testemunhar um dia num culto da manhã, onde talvez eu fui para a igreja porque alguém me convidou para ver um batismo, para ver uma consagração de criança. Talvez eu não vinha há muito tempo e hoje deu alguma coisa na minha cabeça. Eu vou voltar para aquele lugar. Eu te digo, Jesus te trouxe aqui para atravessar o seu caminho e mudar a sua história. E o que Jesus faz quando Ele vê aquela cena? Ele diz para a mulher, não chore mais. Quando Jesus diz para alguém, não chore mais, irmãos, acabou a dor na sua vida. Eu declaro sobre vocês, Farol, o estado de dor e de luto não vai ser um estado permanente na sua vida, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Acabou o tempo de chorar, acabou o tempo de lamentar na sua vida. E eu creio que muitos entraram aqui nesse estado, mas aquilo que Deus está fazendo nessa casa exige de você quebrar todos os ciclos com o passado e viver para uma nova história. O que Jesus faz quando vê aquele caixão e agora diretamente com o jovem? Ele em primeiro lugar toca no caixão. Jesus precisa tocar no caixão para ressuscitar um jovem, irmãos. A palavra que criou todas as coisas. Ele é o verbo vivo que desceu do céu. Tudo que foi formado se fez pela palavra do seu poder. Jesus é Deus. Se Ele falar levanta, aquele menino levanta na hora. Mas Ele vai lá e toca no caixão. Sabe por quê? Porque Ele quer em primeiro lugar o seu coração. Porque para Ele é mais importante o relacionamento com você do que os milagres que Ele vai fazer na sua vida. Jesus nos ama tanto que Ele quer nos conhecer, que Ele quer que o nosso coração esteja aberto para Ele. Ele quer intimidade, Ele quer relacionamento. Ele nos toca falando, eu quero te atrair para mim. Ele não precisava tocar naquele caixão, mas Ele nos chama para um relacionamento, irmãos. Tem uma frase de Bill Johnson que diz que o impulso que conduz a vida do cristão não é a necessidade de atuar em favor de Deus, mas a de ter comunhão com Ele. O mais importante, o que Deus tem para nós, não é aquilo que você vai fazer para Ele. Apesar disso ser importante, porque Ele levanta homens e dá encargos para eles. Escolhe uns como pastores, evangelistas, mestres, profetas e apóstolos. Ele dá dons para os homens. Mas isso não é nada sem um relacionamento íntimo e verdadeiro com Ele. Antes de fazer daquele menino alguém que ia viver uma vida para a glória de Deus, Ele chama aquele menino para um relacionamento. E isso me leva a entender que tudo que você quer fazer com Deus parte de um lugar de intimidade. Tudo que você quer fazer para Deus parte do lugar secreto de intimidade com Ele. Porque quando você faz alguma coisa conectada à videira verdadeira, que é o Pai, os seus frutos são eternos. E Jesus toca naquele caixão dizendo, eu quero você. Muitas vezes quando nós recebemos os milagres, eles se tornam mais importantes do que o nosso Jesus que nos deu os milagres. E a verdade é que Ele vai fazer milagres na sua vida. Isso vai acontecer como aquela canção que diz, todos os dias eu vivo pequenos milagres. Quem recebeu o milagre da vida nessa manhã? Quem olhou na sua casa para os seus filhos? Para sua esposa? Quem tem motivos para agradecer aqui? Quem foi sustentado pelo Senhor dia após dia, semana após semana, até chegar hoje? Você está aqui nessa manhã, é um milagre que Deus está fazendo na sua vida. E nós vamos viver esses milagres de Deus. E Ele vai fazer coisas grandes em nós. Mas o mais importante não é o milagre em si. Porque Ele não quer apenas fazer milagres nas nossas vidas. Ele quer fazer de nós milagres na vida de outros. Tudo aquilo que Deus faz em você, tudo aquilo que Ele trabalha no seu interior, tudo aquilo que você vive, todos os momentos difíceis que você vence, você recebe autoridade para vencer a vida de outras pessoas, para vencer, ajudar outros a vencerem. A gente teve um ministério aqui que chamava 30 semanas. Quem participou desse momento aqui? Foi no começo da Farol. Quem está lembra. Tem uma frase nesse projeto que diz que uma ferida aberta
é um ministério, uma ferida fechada é um ministério aberto. Aquilo que Jesus cura na sua vida, Ele te dá autoridade para curar a vida de outras pessoas. E eu creio que é exatamente isso que Ele quer fazer com a vida desse jovem. Não apenas fazer um milagre na vida dele, o que já é glorioso e maravilhoso, mas chamar ele para um relacionamento, para que aquele jovem fosse também um milagre na vida de outras pessoas. Amém. E eu tenho uma coisa para falar a respeito dos jovens dessa casa. Porque depois que Jesus toca aquele caixão, Ele diz uma palavra: jovem, se levante. E a palavra de Jesus é ouvida por aquele jovem e ele ressuscita pelo poder da palavra de Jesus. Coisas vão ressuscitar aqui nessa manhã. Quem precisa de alguma ressurreição na sua vida aí? Quem tem algo morto na sua vida que você não tinha mais esperança? Jesus está falando: levanta e volte à vida hoje. E aí aquele jovem, a palavra diz que ele, depois que Jesus ordena que ele se levante. Vamos ler aqui, ó. Jovem, eu ordeno a você que se levante. O jovem sentou-se e começou a falar. Eu tenho uma palavra para os jovens dessa igreja. Eu tenho visto jovens serem tocados pelo Espírito Santo aqui. Eu vi no acampamento muitos jovens e adolescentes terem experiências profundas e transformadoras com o Espírito Santo. Eu tenho visto vocês queimando na presença de Deus nos cultos. Eu vejo profetas que vêm aqui e dão palavras para os jovens, falando que eles serão grandes naquilo que Deus tem para fazer nesse lugar. E a palavra para você que é jovem e adolescente dessa casa é como aquele jovem recebeu: levante e comece a falar. Levante e comece a dividir com os outros aquilo que Deus fez na sua vida. Levante e comece a declarar e testemunhar o que Jesus pode fazer na vida de alguém que crê. Porque existem jovens nessa cidade perdidos, jovens em depressão, jovens que estão à beira da morte, e vocês vão começar a falar para ganhar esses jovens para Jesus. Os jovens creem nisso aqui? E é isso que Deus faz. Os jovens precisam começar a falar daquilo que Deus fez na vida deles. Porque, irmão, se a gente fizer uma conta de 10 mil pessoas que essa igreja vai ter daqui a 5 anos, uns 3 mil, 4 mil vão ser jovens em nome de Jesus. E nós vamos liderar eles. Mas quem vai se levantar para começar a falar? Quem vai se levantar para começar a dividir aquilo que Deus faz? Quem vai se levantar para começar a pregar o evangelho de Cristo? E, para encerrar essa história, o que era para ser um funeral, irmãos, virou um momento de festa. Eles estavam se caminhando. Olha a vida daquela viúva, ela estava saindo de um lugar agradável para ir para um lugar de morte. Mas Jesus entrou no caminho dela e falou: volta para lá, volta para o descanso, volta. Hoje Jesus quer dizer na vida de muitos aqui: não saia desse lugar, volta para lá, que é lá onde eu vou fazer um milagre na sua vida. O lugar onde eu prometi é o lugar que você vai desfrutar. O lugar que eu prometi é o lugar que eu vou cumprir. Tem pessoas saindo, como os homens no caminho de Emaús. A promessa era que em Jerusalém desceria o Espírito Santo. Mas 2 discípulos estavam indo pelo caminho de Emaús até Jesus chegar no caminho deles. Jesus entra no seu caminho hoje e o seu coração vai voltar a queimar. E te dá graça e favor para que você volte para o lugar que Ele te prometeu. Jesus, Ele muda realidades. E se você crê nessa noite, você pode estar vivendo um momento de luto, de dor, de perda, onde as coisas para você morreram. Mas Ele tem poder, através da autoridade que lhe foi dada na cruz do Calvário, para mudar a sua história nessa manhã. E eu queria encerrar com 3 chaves para que a gente viva um agosto com gosto de céu. Primeiro, cuidado com o que você tem dado ouvidos. Cuidado com quem você tem seguido. Havia uma multidão seguindo algo inevitável, que era a realidade desse mundo, a morte daquele menino. Mas havia uma multidão seguindo Jesus, que tinha poder contra a morte. Muitas pessoas vão te falar: esse mês é um mês perdido. Tá vindo a política aí, vai ser um desastre. Nossa, a economia do nosso país está perdida.
Tem muitas palavras do inimigo para fazer com que você viva essas realidades. Mas ouça as palavras do céu que mudam a sua realidade. Proteja os seus ouvidos esse mês. Não deixe que palavras de maldição tomem conta do seu coração. Não deixe que os seus ouvidos sejam usados para que coisas ruins entrem dentro de você. Ouça aquilo que Jesus tem para você. Segundo, Ele te chama para um relacionamento. Para vencer esse mês, você precisa de mais profundidade no seu relacionamento com Jesus. Como Ele tocou aquele caixão chamando aquele jovem para um relacionamento, Ele nos chama para um lugar mais profundo de intimidade com Ele. É de joelhos que nós vamos vencer esse mês, irmãos. É na presença de Jesus que nós vamos receber tudo que nós precisamos para vencer as dificuldades dessa era. Em terceiro lugar, o que é mais importante? Você precisa em agosto voltar a ter esperança. Aquela mulher talvez estava desesperançosa, porque ela estava vivendo a perda de um filho amado, depois de perder o marido. Mas Jesus cruzou o caminho dela. Talvez você entrou aqui essa manhã sem esperança, mas Jesus cruzou o seu caminho. E quando Ele vai e entra no caminho de alguém, a vida daquela pessoa muda. Você pode ficar em pé no seu lugar? Eu queria que a gente orasse, Farol. Orasse para que as verdades dessa palavra, que foi tão breve, se tornassem real na sua vida. A coisa mais poderosa que pode acontecer na vida de alguém é Jesus cruzar o seu caminho. Jesus cruzou o caminho de Moisés um dia, através de uma sarça ardente. E Moisés, que era um fugitivo e assassino, virou o libertador do povo de Israel. Jesus cruzou o caminho de Paulo um dia. E um homem que estava perseguindo a igreja de Cristo se tornou o maior proclamador do evangelho que o mundo já viu. Uma vez Jesus cruzou o caminho de Pedro, que era um pescador da Galileia, e disse para ele: segue-me e você será um pescador de homens. E Pedro pregou no dia de Pentecostes e 3.000 se converteram. Quando Jesus entra no seu caminho e te chama, Ele pode mudar a sua história. E nessa manhã eu tenho certeza que existem muitas pessoas aqui que entraram, e Jesus entrou no seu caminho, irmão. E Jesus quer mudar a sua história. E Jesus quer mudar a realidade que você tem vivido. Faz tempo que você não sentia o que você está sentindo nesse culto. Porque não é sobre alguém que fez alguma coisa aqui em cima do altar. É sobre aquele que quer fazer do seu coração um altar para Ele. Mas quando Ele cruza o seu caminho, Ele te chama. E eu sinto que pessoas aqui precisam entregar sua vida para Jesus nessa manhã, dizendo: eu escolho viver uma nova história a partir de hoje. Eu creio naquilo que o Senhor fala ao meu respeito, e não nas palavras que o mundo falou, não nas palavras que as pessoas falaram, não no que está ao meu redor, mas no Senhor que tem poder para mudar realidades. Hoje eu te convido a entregar a sua vida para Jesus e dizer: eu vou andar por um novo caminho. Hoje eu te convido para se reconciliar com Jesus. Talvez você, como filho pródigo, já conheceu a casa do Pai, mas estava longe dos caminhos dele. E hoje, como Ele fez com o filho pródigo, Ele corre ao seu encontro e te abraça, mostrando o amor dele. Porque hoje você volta para a casa do Pai em nome de Jesus.